Olá, sejam muito bem-vindos ao Eva Entre Mundos. Aqui, onde a vida terrena e a vida espiritual se unem. Eu sou Eva Ferreira e se a minha energia ressoar com a sua, já sabe, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber mais notificações sobre os conteúdos que serão postados. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Comente se ressoar com você, se você quiser, se você sentir de compartilhar um pouco da sua experiência. É muito importante a gente criar essa rede, né, de apoio, essa rede de amor, de união, de luz, para que a gente possa expandir cada vez mais, né, juntos, uns auxiliando os outros. E, gente, esses dias eu fiquei bem reflexiva, porque eu estava aqui pensando, né, sobre o próximo vídeo, sobre a próxima mensagem, e eu deixo muito livre, né, para os meus mentores, para o universo, e geralmente quando é para chegar a mensagem, ela chega, eu já anoto ali para poder ser pauta, para eu poder compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa realmente expandir, né, em amor, em verdade, respeitando, claro, a verdade de cada um. Como eu sempre digo, nós, as ovelhas místicas da família, as ovelhas místicas deste planeta Terra, estamos aqui com uma missão muito importante. Todos nós temos uma missão e a gente caminhar em direção a essa missão, a gente encontrar essa missão que está dentro de nós, dentro de cada um de nós, é muito importante, porque através disso a gente vai conseguir acessar as respostas que a gente tanto busca, que a gente tanto procura. E que, na maioria das vezes, a gente busca externamente, a gente busca lá fora, né? E a maioria dessas respostas, elas estão aqui dentro, elas estão dentro de nós. E quando o nosso querido Mestre Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós, isso ficou muito claro. Mas ao mesmo tempo é preciso compreender essas palavras com o coração. Na verdade, não seria compreender, é necessário sentir essas palavras com o coração. Por quê? Porque cada um de nós carregamos, nós somos deuses, nós carregamos no nosso DNA. Porque se nós viemos da fonte criadora, então nós somos também co-criadores. Nós somos filhos, né? Nós temos no nosso DNA. É claro que a gente se esquece disso ao longo do caminho. Falando em esquecimento, hoje eu vou compartilhar com vocês umas das minhas meditações, onde eu acessei algo que eu achei muito interessante. Na verdade, assim, já faz algum tempo que eu fui fazer uma corrida no parque, como eu sempre faço, e geralmente depois da corrida eu tomo ali a minha água de coco e vou meditar um pouco, né? Quando eu já gastei bastante energia ali, eu vou meditar. E cada pessoa tem a sua forma de meditar, gente. O que eu sempre falo, que eu sempre compartilho muito com as pessoas, né? Sejam as minhas clientes, pessoas próximas, que a maioria delas relatam a dificuldade em meditar. Por quê? Porque a gente cria, né? Se criou todo um monte de crenças, né, sobre a meditação, né? Que você não pode pensar em nada, que isso, que aquilo. Então, gente, existem várias formas de meditação. E uma delas, né, que eu vou falar agora, que foi a que eu mais me identifiquei, que é a meditação ativa. A meditação ativa é quando você está presente no momento. Por exemplo, uma das vezes que eu consigo entrar em estado de meditação é quando eu estou mexendo com as plantas. Eu estou ali ativamente mexendo, mas eu consigo silenciar minha mente e estar completamente presente. E geralmente nesses momentos eu consigo acessar. Mensagens, elas vão vindo, né? E também quando eu estou fazendo cabelos, em diversos momentos eu coloco uma música e quando eu vejo ali, eu estou
um estado totalmente meditativo. E a pessoa às vezes me chama e eu tô assim, eu vou para Nárnia. Então cada um de nós temos a nossa forma, né, a nossa ferramenta interna que a gente precisa acessar e descobrir qual é essa ferramenta para nos auxiliar, né, onde a gente consiga realmente estar presente, porque a meditação ela é isso. Porque a meditação, ela se trata disso, né, de você estar presente ali, de você estar completamente presente, seja através da respiração, seja fazendo alguma atividade que você esteja totalmente presente. Então, às vezes, se você tem a dificuldade de ficar ali parado e entrar em estado de meditação, busca outras ferramentas onde você consiga silenciar a sua mente e estar totalmente no momento presente. Mas, gente, vamos à minha reflexão. Esses dias, na verdade, já faz algum tempo, por isso que eu decidi compartilhar essa experiência agora, porque eu recebo algumas coisas, eu acesso algumas coisas, mas eu preciso de um tempo para colocar em prática, eu preciso de um tempo para decodificar aquilo, colocar em prática na minha vida, né, no meu laboratório interno, para poder realmente depois repassar com base na minha experiência, né, naquilo que eu vivenciei, que eu comprovei. Então, nesse dia que eu fui correr, eu estava assim, fazendo várias perguntas, né, sobre vários temas que envolvem o porquê da gente, às vezes, ficar andando em círculos, porquê da gente, muitas vezes, repetir vários padrões, e não conseguir sair daquilo, né. E aí, gente, me veio um exemplo, que é o que eu vou compartilhar agora. Não sei vocês, nem sei se é da época de vocês, mas espero que seja. E se não for, tá tudo bem também, porque acredito que todo mundo aí já tenha jogado algum joguinho. Eu nunca fui muito de jogar videogame, mas quando eu era criança, eu me lembro que tinha aquele jogo do Mario Brothers. Não sei se vocês vão se lembrar, se vocês conhecem, mas enfim. O joguinho tinha o bonequinho, né, o Mario, e ele tinha todos os desafios ali que ele tinha que atravessar para poder chegar até o final e pular de fase, né, passar de fase, ir para outro estágio da fase. Porém, quando ele ia ali fazendo todo o trajeto, mas às vezes acontecia dele morrer. Ele morria ali, caía no buraco, algum bichinho pegava ele, alguma coisa acontecia e ele morria. E aí quando ele morria, ele voltava, porém ele tinha que voltar lá no início e tinha que refazer todo aquele trajeto de novo até ele conseguir atravessar o obstáculo no qual ele havia morrido anteriormente. Pois bem, pensando nisso, eu acredito que a vida tem muito do jogo, o jogo da vida. Afinal, todos nós estamos jogando todos os dias. Porém, na maioria das vezes, a gente não sabe o que a gente está jogando. A gente não entende esse jogo. E aí o que acontece? A gente cai nesse buraco, a gente cai nesse penhasco, vem vários bichinhos, várias coisas e nos consomem, nos atacam todos os dias. E aí o que a gente tem que fazer? Voltar na experiência lá no início e refazer, até a gente conseguir passar de fase. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. Quem aí já se relacionou, seja amizade, seja relacionamento afetivo, ou até mesmo no núcleo familiar? Vocês tiveram um relacionamento e no qual, onde vocês romperam porque aconteceram muitas coisas, muitas brigas e tinha aquela discordância ali, e aí, não quero mais, vou acabar com tudo e vou partir pro próximo. Beleza. Aí vocês terminam aquele relacionamento e partem pro próximo. Só que aí vocês atraem um padrão muito parecido, outro relacionamento muito parecido com o anterior. Vou dar um exemplo que as pessoas usam bastante. Um relacionamento tóxico, um relacionamento com uma pessoa narcisista, né? Um relacionamento com uma pessoa narcisista.
E aí você termina com aquele narcisista. E aí logo você já engata outro relacionamento. O que acontece? Você se relaciona com outra pessoa narcisista. Gente! Por quê? Por quê? Por quê? Vocês conseguem me responder o porquê desse padrão se repetir como a roda de Sansara? Esse padrão se repetir várias e várias vezes? Porque aquela lição que era para ter sido aprendida com o número 1 não foi aprendida. Então veio o número 2. Igual ou muito parecido ao número 1. Por quê? Porque esse é um dos seus desafios que você precisa trabalhar aqui, enquanto humano, para poder passar para a próxima fase. Vocês conseguem compreender o quanto é simples, mas ao mesmo tempo é profundo? Por quê? Porque se a chave está nas nossas mãos, se nós temos esse poder dentro de nós, embora esse poder tenha sido tirado de nós, mas agora é o momento da gente se reconectar com esse poder, da gente relembrar quem somos e o que viemos fazer aqui. É claro que é muito amplo, eu estou falando de aspectos básicos ainda, né? Para a gente poder ir subindo essa escadinha, para a gente poder ir evoluindo, para a gente poder ir aprofundando nas nossas emoções, né? Nos nossos aprendizados. Por quê? Porque quando você não consegue olhar para tudo, gente, e isso eu falo de um lugar de muito respeito, porque eu passei por isso, eu passei por toda essa jornada, eu fiz esse caminho. Então, para eu compartilhar aqui com vocês, é porque eu também fiquei repetindo várias e várias e várias vezes, até vir essa virada de chave, que não é da noite para o dia, né? É claro que tudo leva um tempo, a gente acessa, depois a gente decodifica, é como se fosse uma decodificação mesmo dentro de nós, né? Para a gente conseguir compreender. Aí você compreende, é isso, é esse aprendizado, mas espera aí, é mais fácil eu jogar a responsabilidade do meu aprendizado no outro que me feriu, que me atacou, que espelhou de certa forma para mim o quanto eu não me amava, o quanto eu não me valorizava, o quanto eu me deixava sempre em último plano para atender às expectativas de todos. É mais fácil fazer isso, porém é mais doloroso. Porque aí você sempre fica jogando a responsabilidade para o outro e não consegue levar aqui para dentro aquilo que é seu. Não é do outro, é seu. É o seu aprendizado. Tudo isso eu tive que vivenciar na prática para eu poder compreender que era o meu aprendizado. Certa vez, alguém que eu gostava muito me fez muito mal, entre aspas. Logo depois eu entendi que não foi aquela pessoa que havia me feito mal. Vou compartilhar com vocês. Logo após o ocorrido que essa pessoa fez comigo, eu me perguntei, eu me peguei me perguntando por que essa pessoa está fazendo isso, por que essa pessoa é assim, por que essa pessoa, e essa pessoa não vai pagar por isso? E aí a resposta veio instantaneamente. Não é sobre ele, é sobre você. Você precisa olhar para dentro de você e ver qual aspecto seu ainda atrai e ainda se conecta com a atitude que ele teve com você. Qual aspecto seu atraiu isso? Poxa vida, gente, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Eu tive um momento assim de não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Mas ali, eu comecei a virar uma chave. Eu comecei a virar uma chave por quê? Porque eu comecei a olhar para mim. Isso já faz alguns anos, viu, gente?
As histórias que eu compartilho aqui, a maioria delas tem bastante tempo. Por quê? Porque foi preciso levar esse tempo para que eu conseguisse transmutar aquilo, para que eu conseguisse ter o aprendizado, para poder compartilhar sem dor, né? Para eu poder compartilhar apenas como experiência. Eu tive essa experiência. Na época me trouxe muita dor. Sim, por quê? Porque eu não tinha a compreensão. Eu não conseguia compreender aquilo, né? A mensagem ela chegava, mas eu não estava conseguindo acessar, não estava conseguindo decodificar. Então, gente, se nós analisarmos a nossa vida, a nossa jornada aqui terrena, e eu estou falando abertamente aqui, porque esse canal, Entre Mundos, é realmente para a gente poder trazer os aspectos da fisicalidade com os aspectos do mundo espiritual, né? Onde céu e terra se encontram, porque nós estamos aqui, né? Eu estou aqui habitando este corpo, que é o meu avatar atual, sou muito grata por ele, mas a minha alma, ela, quando esse corpo se for, a minha alma, ela vai, né, para minha consciência, ela vai para outro local. Se eu for encarnar aqui novamente, vai voltar para cá, mas isso é outra história, né, gente? Vamos deixar isso para o futuro, vamos viver agora o presente e focar nos nossos desafios aqui, naquilo que a gente se propôs a aprender. É engraçado, gente, que falando em veículo, né, o nosso corpo, que é o nosso veículo aqui na Terra, hoje eu estava indo cedo para a academia, e aí passou um carro na minha frente, muito apressado, e o sinal fechou. E aí, essa pessoa deu seta para poder estacionar, fazer uma baliza e estacionar. E aí era um carro grande, e aí eu dei espaço para a pessoa poder estacionar e fiquei observando. E aí a pessoa foi, virou o carro e o carro não entrava na vaga. Aí virou mais um pouquinho, virou o volante, estacionou ali bonitinho. E aí eu fiquei observando. Pensei, poxa vida, tem alguém dirigindo aquele carro. Essa pessoa, ela tem consciência do que ela está fazendo. Ela sabe para onde ela tem que ir, ela sabe dar ré, ela sabe virar o volante, coisas básicas, né, gente? Aqui eu estou compartilhando só como exemplo, tá? Ela sabe para que lado ela tem que virar o volante para o carro poder estacionar ali da forma correta. Tá. E agora, se você pega uma pessoa que não sabe dirigir, que nunca dirigiu, nunca tirou carteira, ou não sabe dirigir, e dá o carro para ela dirigir, o que vai acontecer? O risco dessa pessoa bater o carro, dessa pessoa desenfrear esse carro, é muito grande. Ou o risco dela deixar o carro apagar e não sair do lugar também. Tá. O nosso corpo é o veículo da nossa alma. Partindo desse pressuposto, que o nosso corpo é o veículo da nossa alma. E se a nossa alma estiver totalmente desconectada, né? Estiver totalmente perdida ali, ela não vai saber dirigir esse corpo. Ela não vai saber como usar esse corpo. E aí o que vai acontecer? Automaticamente o corpo fala. Quando a alma está desconectada, o corpo fala. Esse corpo, ele vai desencadear doenças, vai desencadear crises de ansiedade, várias crises aí que a gente, né, atualmente está assolando, né, de forma assombrosa o nosso planeta. Então, mas se você acessa, você consegue reconectar com a sua alma, com a sua essência, né? O que você vai fazer? Automaticamente você vai conseguir dirigir, né, esse veículo que é o nosso corpo de forma mais consciente. Você vai conseguir acessar níveis maiores de consciência. Então, assim, gente, eu estou dando exemplos aqui, assim, que parecem ser muito óbvios, mas que às vezes,
estalada de dedo, puxa vida, faz muito sentido. Não sei se faz sentido para vocês, tá, gente? Ou se é papo de doido. Mas se fizer sentido para você, comenta aqui. Qual o insight mais louco que você já teve, né? Porque todos nós acessamos coisas todos os dias. Só que para isso a gente precisa estar presente. Isso mesmo. Mas olha só, gente, realmente a mensagem que eu gostaria de deixar, eu até dei o exemplo, né, do jogo do Mario Brothers, é que realmente a nossa vida, tudo aquilo que vem se repetindo, né, que vem se repetindo, ciclos que você não consegue sair, é porque o aprendizado ainda não aconteceu. É porque você ainda não conseguiu acessar, às vezes por alguma crença, realmente por algum bloqueio. Então, você se abrir para isso, você ter um olhar diferente para tudo que chega até você. Gente, eu tô falando, mas isso eu sei que é muito desafiador, tá? Eu sei que é muito desafiador, mas não é impossível, porque se eu conseguir, você também consegue, né? Então, gente, a gente ter esse olhar, né, realmente ver tudo ao nosso redor, as pessoas que se aproximam de nós, como espelho. O que essa pessoa está me espelhando? Ela está aqui na minha frente. Olha, eu estou aqui, na sua frente. O que eu estou te espelhando? Às vezes você pode olhar para mim e falar, louca, tá falando coisa com coisa. Às vezes você pode olhar e falar, poxa, isso tocou a minha alma. Ou, poxa, a vibração dela é compatível com a minha. Ou, poxa, sei lá, não gostei do cabelo dela. Então, assim, gente, espelho, tudo. Todas as pessoas que se apresentam para nós são espelhos que vão nos espelhar alguma coisa que nós precisamos aprender, que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Eu estou falando isso, gente, e vale para as emoções, vale para traumas, vale para tudo. Espelhamento. Então, se alguém chegou para você, né, aquele querido ou querida, chegou para você e espelhou algo que você falou, puxa vida, essa pessoa, eu quero essa pessoa. Primeiro analisa o que essa situação quer me mostrar. Porque alguma coisa ela vai te mostrar. Porém, se você estiver no ápice da raiva ali, você não vai conseguir acessar. Você vai precisar se acalmar para conseguir acessar o aprendizado. Vocês estão conseguindo me entender? Então, gente, vamos trabalhar as nossas emoções, né? Vamos olhar com um olhar mais da alma mesmo, porque às vezes a gente está com os olhos físicos aqui, ó, arregalado, mas não está conseguindo enxergar um palmo na frente. E aí, o que adianta, né? Então, às vezes, é preciso, ó, fechar os olhos físicos e enxergar com o olho da alma. Porque aí você consegue se conectar com a sua alma em essência. E é ela que vai te mostrar o aprendizado. Porque não vai adiantar de nada a gente carregar raiva, a gente carregar rancor, a gente carregar com a gente esses sentimentos que só vai fazer mal pra gente, só vai adoecer o nosso veículo, o nosso corpo. E a gente precisa do nosso veículo funcionando bem. Principalmente agora, nessa fase que nós estamos no pico da transição planetária, né? Então, vamos ter um olhar mais amoroso, um olhar mais atento, um olhar com a alma para tudo que se apresenta para nós. E eu vou tirar uma cartinha aqui do Ho'oponopono para complementar a nossa mensagem de hoje. E vamos ver, né? Uma cartinha do oráculo, gente. Essa cartinha, esse oráculo, ele já me ele já pregou cada peça em mim, porque às vezes a gente tem algumas questões que a gente não quer olhar, porque elas doem, elas incomodam. E aí, numa dessas, eu estava num processo onde eu estava fazendo um tratamento energético com relação à minha mãe, né? Ao sentimento que
que eu tinha na época de rejeição, de abandono e tudo mais. E aí, gente, eu me lembro que saiu uma carta que falava... Eu me lembro que tinha mãe, eles colocam algumas palavras havaianas que eu não me lembro, eu não lembro a pronúncia, mas significa perdoar a mãe e liberar aspectos, enfim, alguma coisa com a mãe. Aí eu peguei e falei, poxa vida, não quero saber disso agora não, vou tirar outra carta. Embaralhei. Gente, é sério, eu juro pra vocês, eu embaralhei muito. E aí, o que aconteceu? Saiu a mesma carta. Ou seja, quando uma mensagem é para chegar até nós, ela vai chegar. Ela vai chegar. Então, vamos lá. Vamos tirar uma cartinha aqui. Hu significa limpeza espiritual e paz interior. Interessante, porque isso complementa, ou seja, essa frase, ela complementa, ela valida todo o conteúdo que eu acabei de falar aqui, todo o conteúdo que eu acabei de compartilhar com vocês. Hu significa limpeza espiritual e paz interior. Então vamos fazer a nossa limpeza espiritual, a nossa limpeza emocional. Vamos olhar para esses padrões que se repetem diariamente nas nossas vidas e vamos olhar no zóio deles e perguntar o que eu preciso aprender com isso. Eu quero aprender, eu preciso aprender e eu quero aprender agora. O que eu preciso aprender? Porque aí, gente, vocês vão pular de fase, vão sair desse ciclo de repetição, de mais do mesmo, a mesma coisa, a mesma experiência acontecendo, entendeu? Vocês vão subir ali o degrauzinho, né? Vamos realmente passar de fase. Então, trabalhar essa paz, né? Trabalhar os aspectos espiritual, emocional, mental, né? Através da meditação. É muito importante, gente, se faz muito importante nesse momento agora de transição planetária, onde a gente está recebendo muitas energias do Sol Central, mas isso também é papo para outro vídeo, e espero que essa mensagem tenha reverberado aí, que tenha feito sentido para vocês, e não se esqueçam, gente, por favor, se essa mensagem ressoa com você, curte, compartilha, comenta, ajuda a titia Eva e, é claro, ajuda outras pessoas que você sinta que precisa ouvir essa mensagem. E eu me despeço por aqui com muito amor, paz e gratidão. Beijo de luz no coração de vocês. Namastê!